paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo a qual Deus me deu há mais ou menos uns 25 dias atrás. Ao meu ver, é um dos mais belos estudos que Deus ele me deu para escrever. E Deus ele tem me modificado muito, porque às vezes nós queremos fazer com que as almas elas tenham a mudança, elas venham a andar na doutrina, só que por muitas vezes nós também esquecemos que é necessário a pessoa mudar pelo lado de dentro. E Deus ele vem, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, ele vem me mostrando que a santificação não é somente do corpo, mas também é da alma e do espírito. E Deus ele me deu esse estudo há uns 25 dias atrás e eu tenho me maravilhado muito com esse estudo, com o que ele me deu. O nome do estudo é O Amor e a Doutrina, o amor e a sã doutrina, amém? Vamos ler na palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2 diz assim: E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo ele vem nos dizer. Aqui ele está nos dizendo da fé, porque a Bíblia fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Só que ele vem também dizer que se nós também não tiver o amor, não vai adiantar também ter a fé. Olha que coisa linda. Aqui ele está falando dos dons espirituais que são derramados nas nossas vidas. Só que é como se ele estivesse falando assim: meus queridos, você pode ter os 9 dons citados na Bíblia, mas se você não tiver o amor, de nada vai te adiantar esses dons que você tem. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. E olha o que fala, no versículo 4 fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Olha que lindo, o amor é sofredor. Então, meus queridos, às vezes entre uma pessoa dentro do ministério, a gente só sabe falar de veste, mas vai ver a pessoa está magoada, está machucada e ela precisa de uma palavra de amor da parte do Senhor, e a gente só sabe falar das vestes. As vestes é muito importante, claro que é, nós devemos andar na santa doutrina, mas também nós devemos praticar o amor com o nosso próximo, porque nós não sabemos o que o nosso próximo está passando. E olha o que fala no versículo 3 assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, essas 3, mas a maior dessas é o amor. Olha que coisa linda que Paulo veio nos dizer: a fé, a esperança e o amor. A esperança nós temos essa esperança que Jesus um dia irá voltar para nos buscar. A fé nós temos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se faltar o amor, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, nós não vamos conseguir alcançar a nossa salvação. A fé, a esperança e o amor. Das 3, a maior das 3 é o amor. Que coisa linda, irmãos. Então o amor e a doutrina, eles devem andar lado a lado. Tem que andar junto, o amor e a doutrina e o amor. Não só a doutrina, mas também o amor. Não só o amor, mas também a doutrina. Então tem que andar lado a lado, entrelaçado os dois, o amor e a doutrina. Eles devem andar lado a lado, principalmente, meus queridos, quando se trata de um novo convertido ou de uma alma que veio de uma igreja que não prega a sã doutrina. Pois, por experiência própria, nessas igrejas sempre tem muita contenda, porque eu era de uma igreja que não tinha doutrina. Tem muita contenda, muita fofoca, é um acusando o outro, um caluniando o outro, um difamando o outro. E é por isso que muitas pessoas
pulam de igreja para igreja e saem das suas congregações por muitas vezes machucadas, feridas espiritualmente, enfermas espiritualmente, em cadeias, em cadeiras de rodas espirituais, porque louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Lá sai de uma igreja, entra no outro, na outra igreja, lá na outra igreja vai ter a mesma coisa, porque o diabo, ele opera nessas igrejas que não tem doutrina, que não vive verdadeiramente a santa palavra de Deus. Então o diabo, ele é muito forte nesses ministérios, e quando uma pessoa vai machucada para lá, quando ela pensa que essa ferida está sendo curada, vem alguém e te dá mais uma cacetada, e aí ela acaba morrendo espiritualmente. Tem muitos também que estão fracos na fé, com ira do seu irmão, com raiva até mesmo dos seus familiares, falando mal dos seus pastores, fala mal do pastor porque fala que o pastor faz acepção de pessoas. Então quando Deus ele traz essas almas para a nossa igreja, que é a igreja verdadeira, a igreja que prega verdadeiramente a santa palavra, a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, nós devemos, antes de tudo, amar essa alma, receber com amor, receber com carinho, mostrar para essa alma que realmente nós somos um povo diferente. E realmente nós somos um povo diferente, irmãos. Mas nós temos que louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Entender que é necessário nós fazer a diferença na vida dessas pessoas também. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E nós temos que fazer a diferença na terra. Pois quando uma alma ela se rende aos pés de Jesus, ou quando louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, uma alma ela se membra no nosso ministério, é como se fosse aquele homem que perdeu a sua ovelha, e depois ele reencontrasse ela e trouxesse ela novamente para o aprisco, e assim as demais ovelhas juntamente com o seu pastor acolhe ela. Então essa alma é como se fosse aquela ovelha que estava perdida, e nós temos que acolher essa alma. Se ela veio do mundo ou se ela veio de uma igreja que não prega a doutrina, nós temos que escolher, que acolher essa alma, amar ela, ajudar ela. Essa é a função da verdadeira igreja de Jesus Cristo. O amor ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que o Senhor falou que nós temos que amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então o amor dentro de um ministério ele tem que ser o primeiro, tem que estar em primeiro lugar. Talvez a alma ela chegou enferma espiritualmente, talvez ela chegou fraca, cansada, debilitada, e está precisando receber o amor de Jesus Cristo. Aí vem nós e fala que ela não pode usar calça, fala que ela não pode usar maquiagem, fala que não pode cortar o cabelo, fala que não pode assistir televisão. E isso é verdade, não pode fazer isso, e nós sabemos que é pecado aos olhos do Senhor. Mas talvez ali naquele momento essa alma não precisa ouvir isso, ela está precisando ouvir do amor do Senhor, está precisando ouvir que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que Jesus deu seu sangue puro, carmesim, que Jesus sofreu por amor a nós. Então muitas das almas quando chega no ministério ela está precisando ouvir, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, que Jesus ele ama ela, e não que ela não pode cortar cabelo, que não pode pintar. Não, talvez nesse momento ela ainda não esteja precisando disso. Talvez ainda não é o momento de nós falar que ela tem que abandonar essas vaidades, tem que abandonar a roupa curta, tem que abandonar a sensualidade. Mas vai chegar um tempo que nós vamos sim falar para ela isso, vamos dar o ensinamento dela para que ela venha entender que é necessário mudar o corpo também. Mas naquele momento que ela chega na igreja debilitada, triste, cansada, ela está precisando de um abraço, ela está precisando, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, de alguém que olha para ela e fala: Jesus ele te ama. E assim, aquela alma que precisava ouvir do amor de Jesus Cristo, ela ouviu a doutrina e foi embora triste, foi embora vazia. E por muitas vezes eles vão embora dizendo assim que a nossa igreja é igual às outras igrejas também, só sabe apontar, só sabe criticar, só sabe julgar. E todas as vezes que nós entristecemos uma alma do Senhor, entristecemos a ovelha do Senhor, Deus ele vai cobrar também de nós essa alma.
Se nós ajudarmos a lançar essa alma para o mundo, Deus ele vai cobrar de nós essa alma também, irmãos. Então por isso, irmãos, o amor ele tem que estar lado a lado com a doutrina. Primeiro nós devemos receber a alma, acolher, amar, cuidar, dar o remédio, colocar a faixa na cabeça, colocar as faixas nos pés, pegar no colo, ajudar a zelar, instruir, ensinar, corrigir, dar o primeiro leite. E aí quando a alma ela estiver apta para receber o alimento sólido, aí sim a gente entra com a doutrina completa. E no dia do culto da doutrina, a gente chama os novos convertidos, a gente pega essa alma que veio de outra igreja, que veio do mundo, e fala: olha, hoje a palavra vai ser dura, mas louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Esteja atento para ouvir a palavra do Senhor, abre o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, porque é necessário também ter a santificação do corpo, e assim continuamente nós vamos explicando para os novos convertidos, para a alma que se converteu, para a alma que veio da igreja mundana. Nós vamos continuamente ensinando também a doutrina para essas almas, para que ela possa também mudar por dentro. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, não somente por dentro, mas também por fora. Mudar por fora, não somente por fora, mas também por dentro, irmão. E assim essa alma ela vai estar apta para receber o alimento sólido. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Pois não adianta somente a gente ensinar a alma a cuidar do corpo e não ensinar a alma a cuidar da alma também, cuidar do seu interior, cuidar do seu espírito. Não adianta a alma andar com as vestes lá no pé e não ensinar ela a ser limpa por dentro, porque muitas pessoas andam com as vestimentas até bem coberta mesmo, mas seu coração é negro. Ela fala mal das pessoas, ela julga as pessoas, ela aponta as pessoas, ela fala mal do seu pastor. Então nós temos que ensinar a ovelha a mudar tanto por fora como por dentro, tanto por dentro como por fora. Porque se ela só mudar por fora, ela vai ser meia doutrinada, e se ela só mudar por dentro, ela também vai ser meia doutrinada. Aí ela vai andar por fora limpa por fora e vai andar suja por dentro. Por dentro ela vai ser limpa e por fora ela vai ser suja, ou por fora ela vai ser limpa e por dentro ela vai ser suja também. Então não adianta ela andar na doutrina e não perdoar, andar na doutrina e não ser ensinada a pedir perdão, andar na doutrina e não amar, andar na doutrina e falar mal do seu próximo, andar na doutrina e fazer acepção de pessoas. Então a alma que se arrepende, ela tem que aprender a mudar por dentro e por fora. E isso só se consegue através do amor e através da doutrina. Então preste bem atenção no que eu vou falar agora. Então o amor, ele nos faz a adorar a Deus com a nossa alma em espírito. E a doutrina nos faz adorar a Deus com o nosso corpo santificado. E assim se cumpre a palavra nas nossas vidas que diz que devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Tem que ser completo, corpo, alma e espírito. Não somente com o amor, mas também não somente com a doutrina. Tem que ser completa a doutrina do corpo, da alma e do espírito. E no capítulo 13 do verso 4 de 1 Coríntios diz que o amor é sofredor. Então devemos sofrer junto com a alma, devemos sofrer pelaquela alma que não está na sã doutrina. Então ore, jejue, ama, mostra a diferença do verdadeiro servo de Deus, que através da sua vida, irmão, Deus vai mudar a vida daquela pessoa que não anda na sã doutrina. Então muitas pessoas estão caídas espiritualmente porque acham que a doutrina é somente no corpo, e muitas almas só andam na doutrina porque o seu pastor ele prega e ensina a doutrina, mas a doutrina não está no seu coração. Por quê? Porque ela só anda na doutrina porque o seu pastor falou. Mas ela tem que andar na doutrina porque o Espírito Santo de Deus convenceu ela que é necessário ter uma mudança de vida. Então quando é o pastor que convence, lá na frente essa alma vai voltar a fazer as mesmas coisas erradas. Mas quando é o Espírito Santo que convence, lá na frente, quando ela for fazer algo errado, ela vai ter o temor de Deus. Então meus queridos,
A, é, é, a doutrina ela tem que estar no nosso coração, mas muitos só andam na doutrina como se fosse uma obrigação. Mas a doutrina deve estar dentro dos nossos corações. Devemos amar a doutrina, zelar pela doutrina do corpo, da alma e do espírito. Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisas alguma a não ser o amor. Então nós devemos o amor a todas as pessoas. Nós devemos algo a todas as pessoas. Esse algo é o amor. Então quando nós não amamos, estamos em falta com Deus, porque o nosso próximo, ele também é a imagem e a semelhança de Deus. E se faltamos com amor ao próximo, também estamos faltando com amor a Deus. E o verso 10 do capítulo 13 de Romanos fala assim: o amor não faz mal ao próximo. Olha que coisa linda. Então por isso a doutrina ela tem que ser pregada com amor, para que o Espírito Santo possa libertar as almas das vaidades, da sensualidade, da imoralidade e de toda a profanação que existe nesse mundo. E quando o Santo Espírito ele liberta essa alma, já não tem mais prazer em pecar, essa alma não tem prazer mais em pecar, essa alma já não tem mais prazer em viver no mundo, mas faz tudo com temor a Deus, sabendo que há um Deus zeloso lá no céu, olhando para cada passo que nós vamos dar. Por isso, o ensino doutrinário deve ser com muito amor, com muita dedicação, com muita paciência, pois cada alma ela tem um processo de libertação diferente e cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Por isso, todo pastor deve ter muita paciência com todas as almas, pois Deus ele confiou essas almas nas mãos dos pastores para ensinar, para exortar, para mostrar o caminho da salvação, que é conforme a santa palavra de Deus e através do teu Santo Espírito Consolador, o Paracleto. Em Tito, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim: que o bispo, o pastor, não pode ter ira, não pode ser soberbo, mas tem que ser justo, santo, temperante, tem que reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, e tem que ser poderoso na palavra para ensinar e para convencer também os contradizentes. Ou seja, todo pastor não pode ensinar com ira, não pode ser nervoso, não pode ser bravo, não pode querer empurrar a doutrina goela abaixo das almas, não pode fazer com que ela venha a ser doutrinada através dele, mas tem que ser através do Espírito Santo. Mas todos os pastores devem ensinar a doutrina com mansidão, com calmaria, para que a alma possa entender que é necessário haver mudança em toda a sua maneira de viver. Também o pastor não pode ser soberbo, nem altivo de coração, nem arrogante, mas da mesma maneira que ensina, também tem que estar apto para escutar a alma e saber entender que todas as almas têm alguma dificuldade, têm alguma necessidade, pois todos nós somos carne e osso, somos todos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Mas só que a Bíblia também fala que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Então é isso que nós temos que ensinar para as ovelhas, que quem vive para Deus, quem é nascido de Deus, quem já nasceu novamente não pode permanecer na prática do pecado, mas nós temos que ensinar isso com mansidão, com calma, para que a ovelha venha a entender através do Espírito Santo que é necessário haver uma mudança. Então assim, também todo pastor deve ser justo com todas as almas, ou seja, a mesma disciplina que serve para o filho da irmã, para o filho do irmão, deve servir também para o seu próprio filho. Não deve ter dentro da igreja acepção de pessoa, para nenhuma pessoa, tanto na igreja, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, como na rua, na escola, na faculdade, no mercado, mas sempre se mostrar justo em todas as coisas. E também todo o pastor deve ser firme na palavra, que é conforme a doutrina, tanto para ensinar, exortar, corrigir e até mesmo para convencer os contradizentes. Ou seja, todo pastor deve ser reto dentro da palavra, sempre ensinar a doutrina e ser sábio aos olhos de Deus, para que Deus possa dar estratégia para convencer e ensinar os contradizentes.
E o que isso quer dizer? Muitos acham que a doutrina é uso e costume e que a doutrina é coisa do homem. Por quê? Porque entrou a teologia dentro da igreja e está matando a doutrina do Senhor. Muitos já não andam na doutrina porque acham que é uso e costume, acham que isso é coisa do homem. Muitos acham que é costume do homem isso. Só que a doutrina, louvada e engrandecida o nome santo do Senhor, está dentro da palavra de Deus. Então muitos acham que é coisa do homem e acham que Deus só quer o seu coração. Aí entra o pastor com a sabedoria, com a paciência, com o amor e com a doutrina, para que através do Espírito Santo esses contradizentes possam ser libertos da cegueira espiritual e da mente cauterizada, começando a entender que é necessário santificar também o corpo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, 25 e 26, Jesus ele vem nos ensinar que não devemos contender, mas ser manso, ouvir o que o irmão acha a respeito da doutrina, mas nunca contender, mas sempre ser manso e estar apto para ensinar e sofrer por essa alma que está sendo enganada por esse falso evangelho que prega que o sacrifício ele já foi feito e que vamos todos ser salvos, que Jesus só quer o seu coração. Devemos instruir todas as almas com mansidão. Neste século 21 está muito bagunçada a igreja, irmão. Então nós que zelamos pela sã doutrina, nós temos que estar apto para ensinar aquele que está sendo enganado espiritualmente por Satanás. Então nós temos que ensinar com paciência, com amor, para que Deus possa colocar no coração dessas pessoas o arrependimento, para que eles possam também, através do Espírito Santo, usando a nossa vida, usando a sua vida, conhecer também o verdadeiro evangelho, conhecer a verdade. E a verdade está dentro da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta é a palavra. Então se nós não tivermos um entendimento da palavra, se nós não for apto para ensinar, aquela alma ela também não vai ser liberta. Então essa alma ela também tem que conhecer a sã doutrina, tem que conhecer a doutrina, e assim eles possam despertar e eles possam se desprender dos laços do diabo, pois ainda estão presos ao mundo, ainda estão ligados ao mundo, e através da palavra da verdade eles possam ser livres para adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Então, conforme essa passagem que nós lemos em Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, 25 e 26, então, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, nós temos que ensinar sem contenda, não podemos contender. E por fim, Tito capítulo 3, versículo 3 diz assim: também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que fizemos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que passagem linda. Que passagem tremenda. Então, no outro tempo, meus irmãos, nós também éramos do mundo. Nós também praticávamos abominações. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E tem muitos de nós que estavam numa igreja que era mundana, assim como eu estava numa igreja que não pregava a doutrina, mas Deus me ensinou a doutrina, e Deus a cada dia está me ensinando o amor. Então, quando eu conheço uma alma, primeiro eu falo do amor de Jesus Cristo, depois eu entro com a doutrina, porque nós temos que entender que também é necessário nós mudar por dentro. Então,
Deus, Ele nos guardou e nos resgatou. Ele teve paciência com nós, nos amou, nos protegeu, nos exortou por muitas vezes, nos ensinou por diversas vezes e nos mostrou o caminho da salvação. E até hoje Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado, Ele tem nos exortado. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus, Ele nos ama, Ele não quer que nós perdemos a salvação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Por isso que ele fala lá em Apocalipse: eu exorto, eu repreendo a todos aqueles que eu amo. Ele nos ama, por isso que ele nos corrige, irmãos. Ele quer que nós moramos com ele lá no céu. Então, ele nos mostrou o caminho da salvação para que hoje estivéssemos aqui para fazer da mesma maneira com o nosso próximo, porque ele teve paciência com nós, então nós devemos ter paciência com o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que cuidar, nós temos que proteger e exortar com amor. Ensinar com paciência, ensinar com mansidão e direcionar a alma através do Espírito Santo de Deus o caminho da salvação, pois assim como nós, eles também são herdeiros da mesma promessa. Por isso, meus queridos e amados irmãos, faça tudo por amor, ensina sim a sã doutrina com amor, com mansidão. Nada é por ira, nada é por contenda, nada é por soberba, nada é por obrigação, mas sim pelo amor de Deus derramado na cruz do Calvário por todos nós. Me arrependo por todas as vezes eu ter dado uma cacetada no meu irmão e querer empurrar à força a sã doutrina. Hoje, meus queridos e amados irmãos, eu aprendi que da mesma maneira que Deus me libertou no seu tempo, me limpou e me fez amar a sã doutrina. Hoje eu amo de uma tal forma a doutrina, meus queridos irmãos, que ela está dentro do meu coração. Não tem como ninguém tirar a doutrina do meu coração, porque ela está grudada aqui. Mas só que Deus está me ensinando a pregar a doutrina com amor. Então assim também Deus, Ele quer usar as nossas vidas para fazer o mesmo com o nosso próximo. Mas tudo da maneira de Deus, no tempo de Deus, conforme Deus quer, mas sempre por amor, mansidão, por paciência e pela palavra, que é conforme a sã doutrina. Então, olha o que eu vou falar para vocês, meus irmãos. Pega a doutrina e mistura com o amor. Pega o amor e mistura com a doutrina. E daí, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, vai sair homens e mulheres preparados para subir no arrebatamento, para subir naquele grande dia do juízo final, para subir para morar com Jesus Cristo, para subir para se encontrar com o nosso noivo amado. Amém, irmãos? Fiquem com esta palavra que Deus ele nos deu há um tempo atrás. Essa palavra que tem mudado comigo, está mudando comigo, e eu espero que essa palavra possa entrar no teu coração e possa te fazer enxergar de uma maneira diferente, que não é somente a doutrina das vestes, mas também a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Tem que ser mudado por dentro e por fora, tem que ser mudado por fora e por dentro. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.